Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira, 8 de setembro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sino e deixa o like para fortalecer. Para essa quinta-feira, eu separei apenas palpites pela Liga Europa e Liga Conferência. São 13 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e dois bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @eloneopalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quarta-feira, 7 de setembro, separei alguns prognósticos para vocês investirem e deixamos aqui para vocês dois bilhetes prontos para você investir. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, faça já seu cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Faça já seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são dois grupos no Telegram. Temos o Elonai Palpites, o grupo fechado, e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo aqui para os palpites para essa quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Começando aqui na partida entre AEK Larnaca do Chipre e Rennes da França. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do AEK, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Rennes, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 5.0 para a equipe da casa, 1.66 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do AEK, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. A equipe do Rennes, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Rennes, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E a equipe do AEK, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Ainda pela Liga Europa, na partida entre Fenerbahçe da Turquia e Dinamo de Kiev da Ucrânia. Nos últimos 5 jogos em casa do Fenerbahçe, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Dinamo de Kiev, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 1-1. O Dinamo de Kiev venceu na prorrogação. As odds estão marcando aqui a 1.60 para a equipe da casa, 5.50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Fenerbahçe para vencer, jogando em casa aqui ele 24 vitórias e 1 empate. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui um under abaixo de 3 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fenerbahçe, bateu abaixo de 3 gols e meio em 2 oportunidades. E nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes em confrontos diretos, bateu abaixo de 3 gols e meio em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, Fenerbahçe para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui abaixo de 3 gols e meio. Ainda pela Liga Europa, na partida entre Ludogorets da Bulgária e Roma da Itália. Nos últimos 5 jogos em casa do Ludogorets, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe da Roma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 5.75 para a equipe da casa, 1.53 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Ludogorets, bateu 1,5 gol em 4 oportunidades. E a equipe da Roma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1,5 gol em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês, botar no bilhete pronto ou pegar uma aposta simples, totalizando 1% ou 2% da sua banca. Casa com empate, uma possível zebra. Jogando fora de casa, a equipe da Roma venceu apenas 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Ludogorets, jogando em casa, tinha um ataque muito bom, venceu 4 e perdeu 1.
Eu vou deixar aqui para vocês, casa com empate como segunda opção de aposta mais arriscado. Ainda pela Liga Europa, na partida entre PSV da Holanda e Bodø/Glimt da Noruega. Nos últimos 5 jogos em casa do PSV, 24 vitórias e 1 derrota. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 1.36 para a equipe da casa, 7.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do PSV, bateu 2,5 em 4 oportunidades. A equipe do Bodø/Glimt, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 em 3 oportunidades. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Bodø/Glimt, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do PSV, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Villarreal da Espanha e Lech da Polônia. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Villarreal, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe do Lech, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe da casa, 11.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de Villarreal para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Villarreal, ele venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E bateu aqui 2,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, Villarreal para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Voltando aqui pela Liga Europa, na partida entre Estrela Vermelha da Sérvia e Mônaco da França. Nos últimos 5 jogos em casa do Estrela, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Mônaco, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 3.30 para a equipe da casa, 2.15 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio para botar no bilhete pronto. Nos últimos 5 jogos em casa do Estrela, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe do Mônaco, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui ambas equipes marcam. A equipe do Mônaco, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do Estrela, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui ambas as equipes marcam. Ainda pela Liga Europa, na partida entre Freiburg da Alemanha e Karabag do Azerbaijão. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Freiburg, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Karabag, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 1.36 para a equipe da casa e 8.50 para a equipe do Karabag. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Freiburg, bateu 1 gol e meio em 2 oportunidades. A equipe do Karabag, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Você também pode puxar na linha de gols, acima de 2 gols e meio também. Vejo uma odd muito boa para botar num bilhete pronto. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar também Karabag fora com empate. O Karabag jogando fora de casa, ele venceu 3 e perdeu 2. Aqui na fase de playoffs da Champions League contra a equipe do Vitória Plzen. Deu aqui muito trabalho para poder perder aqui essa vaga. No primeiro jogo ficou no 0 a 0 jogando em casa, e no segundo jogo abriu aqui 1 a 0 no primeiro tempo, deixando aqui virar no segundo tempo e perdeu a vaga para a fase de grupo da Champions League.
Eu vejo o Karabag uma equipe muito bem organizada contra a equipe do Freiburg. Vou deixar aqui para vocês na linha de gols. E se você quiser arriscar no bilhete pronto, pegar também numa aposta simples, totalizando 1% ou 2% da sua banca, fora com empate. Agora passando aqui na partida entre Lazio da Itália e Feyenoord da Holanda. Nos últimos 5 jogos em casa do Lazio, vem de uma derrota, um empate e 3 vitórias. A equipe do Feyenoord, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, foi no ano 2000, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.60 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Lazio, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Feyenoord, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Manchester United e Real Sociedade. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Manchester, vem de 2 vitórias seguidas. A equipe do Real Sociedade da Espanha, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. No último encontro marcado entre as equipes, em 2021, ficaram no 0 a 0 na casa do Manchester. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe da casa, 4.75 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Manchester, bateu 1 gol e meio em 4 oportunidades. A equipe do Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu 1 gol e meio aqui apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui para vocês de fora com empate. Agora passando aqui pela Liga Conferência, na partida entre Dnipro da Ucrânia e Alkmaar da Holanda. Nos últimos 5 jogos em casa do Dnipro, vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Alkmaar, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 6.50 para a equipe da casa, 1.55 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, vou acreditar na vitória do Alkmaar, vou deixar aqui Alkmaar para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando aqui ainda pela Liga Conferência, na partida entre Molde da Noruega e Ghent da Bélgica. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do Molde, vem de 4 vitórias e uma derrota. O Ghent, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Não há encontro marcado entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês de Molde com empate. Você pode pegar também Molde para vencer, um palpite mais arriscado. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Shamrock da Irlanda e Djurgården da Suécia. Nos últimos 5 jogos em casa do Shamrock, vem de 4 vitórias e um empate. O Djurgården, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 2002, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 3.80 para a equipe da casa, 2.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui de Djurgården com empate. E passando para a próxima e última tip, na partida entre o West Ham contra a equipe do FCSB da Romênia. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa do West Ham vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. A equipe do FCSB da Romênia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes foi em 1999, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe do West Ham, vou deixar aqui o West Ham para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira, 8 de setembro. Peguei aqui para vocês o West Ham para vencer, a equipe do FCSB a 1.25. Vila Real para vencer, a equipe do Lech da Polônia a 1.25.
E acima de 2 gols e meio, PSV e Bodoglin a 1,44. Essa tripla gerou um DD de 12,25. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$225. Peguei aqui para vocês outra tripla na linha de gols acima de 1 gol e meio, Manchester United e Real Sociedade a 1,25. Acima de 1 gol e meio de Nipro e Alkmaar a 1,22. E abaixo de 3 gols e meio, Fenerbahçe e Dinamo de Kiev a 1,44. Essa tripla gerou um DD de 2,20. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$220. Obrigado a todos, boa sorte para nós